regulação emocional. Você sabe o que isso significa? Hoje eu vou te ensinar uma dinâmica para você ajudar a sua criança a explicar o que ela está sentindo e a regular emocionalmente os seus sentimentos. Fica comigo até o final desse vídeo, vai fazer toda a diferença na hora que a sua criança perder o controle. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental, seja muito bem-vindo à nossa família. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regulação emocional, sobre quando a criança perde o controle e ela não consegue mais explicar pra gente o que está acontecendo com ela. Todo esse processo de regulação emocional requer um monte de aprendizados, principalmente sobre ela entender sobre os sentimentos. Nisso eu vou falar em um outro vídeo, mas no vídeo de hoje eu quero ensinar uma dinâmica onde a criança aprende a dizer o quanto descontrolada ela tá. E só pelo fato dela parar para pensar e explicar o que está acontecendo com ela, isso já vai ajudar ela a acalmar um pouco os ânimos. Então vamos lá? Essa dinâmica se chama o cérebro na palma da mão. Bom, aqui nós temos a nossa mão e a nossa mão vai representar o nosso cérebro. E aqui seria a nossa coluna que desce para o nosso corpo. Então a gente está explicando para a criança como funciona o cérebro dela na hora que ela perde o controle. Inclusive, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, eu tenho um vídeo que eu vou deixar em algum lugar dessa tela para vocês verem a respeito de o que acontece por dentro do nosso corpo durante uma desregulação emocional ou durante uma birra. Então aqui está o nosso cérebro. Essa é a parte interna do nosso cérebro e essa é a parte externa, então assim é como está o nosso cérebro. Essa parte do nosso cérebro a gente chama de córtex pré-frontal. É a parte do cérebro que é responsável por a gente ter pensamentos críticos, por a gente racionalizar, por a gente não perder a cabeça ou por a gente ter uma resposta mais consciente do que está fazendo. Essa parte ela é responsável por fazer com que a gente não faça loucuras, basicamente, né? Pra gente não entrar no mecanismo de defesa de luta, fuga ou paralisia. Então, quando a gente está normal, a nossa mão está assim, o nosso cérebro está assim, então tudo está funcionando bem. O nosso córtex pré-frontal está entendendo o ambiente, a gente está conversando, a gente está sendo capaz de se relacionar. Então, isso é o nosso cérebro funcionando bem. E o que acontece quando a gente começa a entrar na birra? A gente começa a se desregular. O nosso córtex pré-frontal vai perdendo o controle. Quando ele está completamente descontrolado, a gente faz assim. Significa que ele saiu fora do controle. E quem está tomando conta é a parte mais animal do nosso cérebro, né? A nossa parte mais primitiva toma conta, aonde a gente é pura emoção e a gente não controla mais o que está fazendo. Então, o que é importante a gente entender? A gente tem que contar para a criança a historinha do nosso cérebro de uma maneira muito mais lúdica do que a que eu contei aqui. A gente não vai usar palavras tão difíceis. A gente vai dizer para a criança: meu amor, esse aqui é o nosso cérebro. Quando o nosso cérebro está funcionando bem, ele está assim. Isso significa que você sabe o que você está fazendo, você está conversando, você está brincando, está tudo funcionando bem. E aí você perdeu a paciência e você começou a ficar muito nervoso. Você ficou um pouquinho nervoso? Você ficou mais ou menos nervoso? Você ficou muito nervoso? Quanto de nervoso você ficou? Quando você estiver assim, significa que você já perdeu totalmente o controle. Então você vai fazer assim para a mamãe, vai dizer: mamãe, eu não consigo mais me controlar. Eu preciso de ajuda. E a gente está ensinando para a criança, inclusive, sobre respeito e limite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar com a criança sobre essa dinâmica e vai perguntar: filho, como tá o teu cérebro agora? Você tá assim? Você tá assim? Você tá assim? Você tá assim? Então, a ideia é começar a dar para a criança ferramentas onde ela consiga explicar, mas mais do que isso, se analisar, para que ela possa entender o que está acontecendo com ela e qual é o tamanho do descontrole que ela está sentindo. E depois disso, você também pode conversar com ela sobre: filho, o que a gente pode fazer quando você tá assim? Quando você tá assim e quando você tá assim? O que você gostaria que a mamãe fizesse? Como você gostaria que a gente ficasse? Você prefere ficar quieto num cantinho? Você prefere um abraço? Você prefere ficar sozinho? Você prefere que eu fique só do seu lado sem falar nada?
Isso é autoconhecimento. E é assim que a criança começa a entender o que está acontecendo dentro dela mesma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica, vale muito a pena fazer com as crianças. É surpreendente o quanto depois de umas 2 ou 3 vezes elas estão sabendo explicar exatamente o quanto elas estão descontroladas e também voltar mais fácil para o controle. Assistam outros vídeos da série de birras que vai ajudar demais vocês com essas situações. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha. E se vocês querem ver um pouquinho mais de rotina, de lifestyle, vocês também podem me buscar lá no Instagram, @zubarbosa. Um beijo enorme e até a próxima!